Estamos mais pela manhã participando de um treinamento para o cumprimento da grande comissão. Gostaria que toda a igreja pudesse estar realizando este seminário, até porque cabe a nós compartilhar as boas novas de salvação. E um dia todos nós estaremos diante de Deus. Então começamos uma turma e se houver, porventura, outros irmãos para formar a segunda turma, assim estaremos procedendo. Amém? Irmãos, vivemos num tempo de angústia quanto à fé em Deus, quanto à fé em Jesus Cristo. Eu quero nesta noite trabalhar no tema o renascer da fé. Eu quero usar a experiência de Asaf, Salmo 73. Asaf deixa um testemunho tão marcante que com certeza nos fará refletir se realmente estamos, talvez, porventura, vivendo um tempo de angústia quanto à fé. A fé em Deus, a fé na pessoa de Jesus Cristo. Eu não vou ler todo o Salmo, são 28 versículos. Eu vou ler os versos 1 e 2 e depois o verso 28. E assim, no decorrer da mensagem, estaremos trabalhando com todo o Salmo. Eu gostaria que os irmãos mantivessem as suas Bíblias abertas e assim pudessem compartilhar. E caso você não esteja com a Bíblia, talvez esteja usando o celular, talvez seja uma dica também. Mas é importante que você possa entender que Deus quer nesta noite levar você a renascer na sua fé, a viver um tempo novo para a glória de Deus. Salmo 73, verso 1 e 2 e depois o 28. Certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. Quanto a mim, quase tropecei, meus pés escorregaram e quase caí. Verso 28. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano meu refúgio, e anunciarei a todos as tuas maravilhas. Pai, aplica a tua palavra ao nosso coração. Ajuda-nos, Pai, a partir da experiência de Asaf, poder refletir na forma ao qual estamos lidando, Pai, com a nossa fé no Senhor. Estamos vivendo dias tenebrosos, onde há, Senhor Deus, um afastamento quase que natural, Senhor, da tua casa. E muitas vezes é resultado, Senhor Deus, de uma fé enfraquecida ou roubada diante de situações as quais não sabemos. Mas que a experiência de Asaf não seja a experiência desses que se afastam, mas que através da experiência de Asaf possamos entender a necessidade de renovar, fazer renascer a fé em Ti. Assim oro já grato. Pai, eu dependo do Senhor. Leva cativa a nossa mente, ao nosso coração, ao trono do Senhor Jesus de Nazaré. Assim oro em nome de Jesus. Amém. Amém. O bem-estar de um homem não consiste no poder e nas riquezas deste mundo. Essa é a mensagem que queremos trazer. O bem-estar do homem não consiste no poder e nas riquezas deste mundo, mas uma relação pessoal com Deus. Há muitos que, como o salmista no Salmo 20, verso 7, traz na força dos seus braços a direção para a sua vida. Por isso que o salmista diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu confiarei no meu Senhor. Conforme eu falei, queridos irmãos, temos vivido tempo de angústia quanto à fé em Deus, em Jesus Cristo. O problema que surge é a aparente inversão da moralidade e do sucesso. Neste mundo nós estamos vendo homens ímpios prosperarem, enquanto homens piedosos caem em séria angústia, necessidades. Talvez nesta noite temos entre nós alguns irmãos que estão vivendo grande momento de dificuldade, de angústia,
não sabendo como procederá amanhã, talvez não sabendo como irá cumprir os compromissos, não só na questão financeira, outros que vão surgindo. Isso traz com certeza um grande questionamento. Uma pergunta que normalmente surge no nosso coração é: por que os bons sofrem e os maus prevalecem? E essa angústia assola a vida do cristão. E uma pergunta clássica que surge normalmente no nosso coração é: por que Deus me abandonou? Por que Deus virou o rosto para mim? Você está vivendo um tempo de angústia? A sua fé tem enfraquecido? Você já pensou em abandonar o Senhor? Sabe que Asaf viveu isso? Foi exatamente o autor deste salmo que buscou experimentar. Nesse salmo, ele testemunhou a sua angústia e as suas crises quanto à fé. Porém, ele transformou essa angústia numa grande oportunidade de um recomeço. Queridos irmãos, a angústia é uma grande um tempo especial para recomeçarmos. Se você está vivendo uma grande angústia, com certeza é um tempo especial para você recomeçar a sua caminhada. E ele transformou exatamente isso. E a minha oração é que você possa, ao término dessa mensagem, você e o Pai, recomeçar a sua vida. Deus não nos salvou para vivermos cabeça baixa, sentindo insignificante, sem rumo, sem direção. Deus nos salvou para revolucionarmos esse mundo. Deus nos salvou para realizar a obra que chegou até nós. Por isso nós precisamos vencer. É interessante o contexto de Asaf. Asaf, autor do Salmo 73, ele escreve mais 12 salmos, aliás, no total 12 salmos. O Salmo 50 e o 74 até o 74 até o 83. Os salmos são divididos em 5 blocos. E esse bloco, especificamente, fala a respeito de crises, fala a respeito de dúvida em relação a Deus, questionamentos. É o salmo pós-exílico. O contexto é de conflito, desespero. E é interessante que Asaf, nesse contexto, escreve 11 salmos. Eu fico pensando como esse homem deve ter sofrido com tudo isso. Mas a vida de Asaf, ele traz através de uma mudança. Como renasce a fé de Asaf? Como Asaf consegue superar essa crise, levantar novamente e voltar a assumir o papel ao qual foi confiado a ele? Primeiramente, sua fé renasce quando ele foca na soberania de Deus. Sua fé renasce quando ele foca na soberania de Deus. Observe o verso 1 que diz: certamente Deus é bom para Israel e para os que têm o coração puro. Certamente Deus é bom. Por que Asaf ele consegue recomeçar? A palavra bom no hebraico é agradável, é benéfico, é bonito, mas na perspectiva bíblica é uma compreensão muito maior. A bondade de Deus não é simplesmente o bom que nós conhecemos, que é a palavra tov. A bondade de Deus, ela começa desde a criação. A bondade de Deus, ela se estende em toda a história do povo de Israel. A bondade de Deus se estende na vida de cada um de nós. Se estende em toda a vida humana. A bondade de Deus, ela permanecerá. E quando Cristo voltar, nós continuaremos desfrutando da bondade de Deus. A bondade de Deus está presente nos seus atributos comunicáveis, como o amor, a bondade, a santidade, a justiça. A bondade de Deus está nos seus atributos incomunicáveis, como onisciência, onipresença, onipotência. Então, Deus está presente com a sua bondade. Asaf pôde compreender, então, a expressar que Deus é bom,
quando ele expressa essa palavra, ele fala, não, realmente Deus é bom. E é interessante, irmãos, que lá no verso 28, ele diz assim, quanto a mim, como é bom estar perto do Senhor, fiz do Senhor soberano meu refúgio, e anunciarei a todos as suas maravilhas. Então nós observamos que nós estamos ouvindo exatamente essa mensagem de Asaf, lendo o seu salmo, porque ele foi transformado. Ele pôde, na sua crise, olhar para Deus e ver um Deus bom, Deus soberano, Deus criador dos céus e da terra. Deus que não pegou a sua criatura e lançou ao vento, mas que através do plano redentivo, na pessoa de Jesus Cristo, pela sua maravilhosa nos alcançou. Então, queridos irmãos, não importa a situação que você esteja vivendo, há um Deus soberano que cuida de você. Não importa a situação que há no país, não importa os conflitos que há no campo político, jurídico, não importa, há um Deus que cuida de você. Talvez você não tenha o valor que você precisa no dia de amanhã, mas o Deus está cuidando de você. Creia no Senhor, descanse no Senhor. E Asaf compreendeu isso. Mas Asaf fez algo importante também. Aliás, antes ainda de entrar na questão de Asaf, por isso ele afirma, Deus é bom para Israel, porque ele afirmou que Deus é bom para Israel. Esse contexto de Asaf, essa série de salmos, nos remete ao cativeiro, e aquele povo que estava no cativeiro, o povo de Israel, sabendo que mesmo passando por aquela necessidade, Deus soberano ia conduzi-lo novamente à liberdade. Por isso que Deus é bom, e Asaf sabia que Deus conduziria Israel a esta vitória. E, queridos irmãos, é interessante que diz, Deus é bom para os que têm coração puro. E o profeta Naum, em sua experiência profundamente com Deus, ele remete a nós essa bondade de Deus ao afirmar, Deus é bom, uma fortaleza no dia da angústia. A ideia de Asaf, aliás, a ideia de Naum, no momento que ele estava vivendo, que a bondade de Deus o cercou de tal maneira, que Deus é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Eu não sei como você está vivendo, eu não sei quais são as suas dificuldades, mas nessa noite nós estamos adorando um Deus bom, Criador dos céus e da terra. E esse Deus maravilhoso conhece você. Você não é um número, você é a pessoa o qual Ele conhece pelo teu nome. Ele sabe das suas mazelas, das suas dificuldades, das suas lutas. Há um Deus bom que cuida de você. Creia nisso, meus queridos irmãos. Deus cuida de você. Você crê nisso? Amém? Mas vamos olhar novamente para Asaf. O que levou Asaf a agir desta forma? Olha os versos de 2 a 16, mas vamos caminhar aos poucos. No verso 2 ele diz assim, quanto a mim, quase tropecei. Meus pés escorregaram e eu caí. É interessante, a palavra tropeçar no hebraico significa se inclinar, se prostrar, se ajoelhar. E a ideia aqui no texto é que Asaf começou a mudar o Deus ao qual ele se inclinava. Asaf começou agora a ter um desvio da sua conduta em servir ao Senhor. E quando nós observamos aqui, podemos entender então que Asaf estava inclinado ao Deus Mamon, que na realidade não é um Deus, é uma palavra aramaica que significa riqueza, dinheiro, posse, que personifica exatamente a ganância, o materialismo, e é rival de Deus, é um opositor à adoração a Deus. Então Asaf estava desviando de inclinar-se para Deus, e agora estava se inclinando ao Deus Mamon. Ele estava se inclinando ao materialismo, ele estava se inclinando a buscar algo que pudesse saciar a sua necessidade. E, queridos irmãos, é interessante observarmos as palavras de Jesus em Mateus capítulo 6, verso 24, ele diz,
Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Não podem servir a Deus e ao dinheiro, em alguma tradução a mamon. É interessante que muitas pessoas estão canalizando a sua fé em relação às coisas ao qual ele pode segurar, tocar. Muitos têm investido grandemente em adquirir riquezas, mas a fé em Deus tem sido desviada. Em vez de dobrar ao Senhor, eles estão tropeçando, exatamente servindo de uma forma direta ou indireta a mamon. Queridos irmãos, entenda uma coisa: a riqueza não é maldição. Os profetas, os patriarcas foram homens que tiveram grandes condições. Nem todos os profetas sabemos, mas os patriarcas podemos ver isso. A questão não está na posse, como é bom ter pessoas que possam investir no reino de Deus através dos seus recursos. A questão está em que posição o dinheiro ocupa o espaço na sua vida. Talvez seja o seu Deus. Talvez você dê mais valor ao trabalho que o relacionamento com Deus. É isso que estava acontecendo com Asaf. Agora, queridos irmãos, quem era Asaf? Asaf não era um homem comum. Asaf não era aquela pessoa que estava no meio do povo. Asaf era um levita, era da tribo de Levi. Ele foi escolhido por Deus para cuidar do templo, assim como a toda a sua tribo. Mas Asaf especificamente, ele era dirigente de um dos coros de Davi, lá em 1 Crônicas, capítulo 16, versos 4, 5 e 37. Asaf era separado para o ministério, 1 Crônicas 25, 1 e 2. Asaf foi autor de vários salmos que trabalhavam exatamente isso. Então Asaf não era alguém comum. Asaf era um homem comprometido com o seu ministério. Então significa que nem todos estão, aliás, que ninguém está livre dessa queda. Como vemos pastores, lamentavelmente, caindo exatamente, alguns nesse laço, outro em outros laços. Cuidado para não cair no mesmo engano, querido irmão. Na busca de bens materiais, podemos anular a nossa fé em Cristo Jesus. Cuide da sua família, procure realmente ter condições. A Bíblia ensina que aqueles que podem, separam 1/5 para os dias difíceis. Não está tão fácil separar 1/5, mas é uma orientação bíblica. Temos uma reserva para os dias mais difíceis. Entretanto, o dinheiro não pode ocupar lugar de Deus na minha vida. Agora, queridos irmãos, o que levou Asaf a cair nesta tentação? Qual foi a porta que desencadeou o declínio da sua fé em Deus? E ele responde isso. Observe o verso 3. Pois tive inveja dos orgulhosos, quando ouvi prosperar, apesar da sua perversidade. E a inveja dele levou a ele desejar alguma coisa. Olha o que Asaf deseja nos versos 4 ao verso 12. Primeiramente, são saudáveis, levam uma vida sem sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Asaf olhava aqueles homens ricos, abastados, olha só como é que eles estão, saudáveis, musculosos. E eu estou aqui, eu sou um servo de Deus, estou franzininho, doente, raquítico. E ele começou a desejar isso. Verso 5 ele diz, eles não passam por lutas, não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas como os demais. Asaf então começa a se colocar numa posição de autocomiseração. O verso 3 diz que eles eram orgulhosos e cruéis, ostentam o orgulho como um colar de pérolas preciosas e veste de crueldade. É interessante que Asaf, mesmo observando essas questões, ele desejava isso ardentemente. E ele continua dizendo, são zombadores e maldosos, zombam e falam somente maldades, em seu orgulho ameaça
ameaça usar de violência, verso 8. Verso 9, eles são intocáveis. Fala como se fosse dono dos céus e suas palavras arrogantes percorrem a terra. O verso 10 diz que são influenciadores do mal. Por isso o povo se volta para eles e bebe as suas palavras. Eu fiquei imaginando, quando estava estudando esse texto, os influenciadores que nós temos nas redes sociais, que estão atingindo duramente o povo de Deus, levando o povo de Deus a pensar em mentira como se fosse verdade, viver uma fé frágil, sem firmada na palavra de Deus. Coisa terrível. E Asaf desejava isso. Soberbos. O que Deus sabe? Pergunto, acaso o Altíssimo tem conhecimento de tudo isso? Queridos irmãos, nós observamos então que Asaf desejava essas qualidades. Ou seja, ele desejava uma vida tranquila, porque segundo ele, aqui estava a fonte da tranquilidade. Olha o que diz o verso 12: vejo como os perversos desfrutam uma vida tranquila, enquanto suas riquezas se multiplicam. Será que nós podemos fazer algum paralelo na situação que vive o nosso Brasil em relação a perfil como este? É interessante que os homens hoje estão andando como se fosse dono de todas as coisas. É como se não tivesse preocupação nenhuma. E Asaf, no seu momento com Deus, ele começa a questionar. E agora Asaf, depois que ele pensa em tudo isso, ele se justifica das suas ações. Ele quer mostrar que ele está certo. Ele quer mostrar que as suas ações estão corretas. Então no verso 12, aliás, no verso 13, ele se justifica culpando a Deus. Foi à toa que mantive o coração puro? Foi em vão que agi de modo íntegro? E ele coloca: Senhor, será que valeu a pena eu manter uma vida íntegra? Será que valeu a pena eu manter um coração puro? Interessante que quantas pessoas começam a duvidar do seu relacionamento com Deus? É só as coisas começar a ficar difícil. Será que vale a pena mesmo? Será que eu tomei a decisão certa? Eu acho que essa foi uma indagação de Judas, que projetou tanto em Jesus, mas quando ele viu aquela situação difícil, eu vou vender, ganhar algum dinheiro que é melhor, pelo menos eu saio com um certo lucro. Foi o que Judas fez, 30 moedas de prata. Ele não conseguiu estar com Jesus e ver realmente aquilo que o Senhor tinha feito e ia fazer ainda. E é interessante, queridos irmãos, que no verso 14, do coração dele vem a murmuração. O dia todo só enfrento problemas, cada dia sou castigado. Cada dia sou castigado. Asaf estava vivendo esse momento. Asaf, um líder, talvez se você seja um líder, está abandonando as coisas que o Senhor deixou para você por várias justificativas, vários questionamentos. Asaf era um líder. Asaf era voltado à área da adoração, era responsável pelo ministério junto ao rei Davi. Asaf foi separado por Deus, era da tribo de Levi, mas ele começa a olhar aquilo que o campo do vizinho, como fez Elimeleque, Noemi e Elimeleque, e foi para o Moabe. A terra de Moabe era melhor. Mas, queridos irmãos, a Bíblia retrata a vida de um homem que não teve um final feliz como Asaf. Porque Asaf teve um final feliz, mas a Bíblia retrata a vida de um homem que não teve um final feliz. E aqui eu fico pensando, quando eu estava estudando, vendo essas duas vidas. Asaf, nós sabemos da biografia dele, temos história a respeito de Asaf, mas a Bíblia fala de um homem chamado Demas, que talvez viveu o mesmo drama, a mesma síndrome que viveu Asaf. O nome dele era Demas, e Gálatas capítulo 4, verso 14, diz que Demas
era cooperador de Paulo. Filipenses, versículo 27, que só tem Filemão, versículo 27, porque só tem um capítulo, também fala dele cooperando, fazendo parte da equipe de Paulo. Entretanto, quando nós vamos na carta de Paulo, já no finalzinho da sua vida, mas Demas, não Asaf, mas Demas, amando o presente século, nos abandonou, 2 Timóteo 4, verso 10. Então nós vemos aqui que Demas seguiu um caminho diferente de Asaf. E Asaf, então, teve a oportunidade de voltar com o Senhor. Asaf voltou a refletir na situação, tentando entender por que ele, sendo um homem de Deus, fazendo a vontade de Deus, e passava por tanto problema. E é interessante que no verso 16, ele tenta compreender isso. Olha o que diz o verso 16. Tentei compreender por que eles prosperam, que tarefa difícil. Eu não tenho uma resposta. Talvez você esteja vivendo esse tempo de crise. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. E aqui, queridos irmãos, o texto agora, ele abre em dois momentos. O caminho da destruição e morte e o caminho da vida. Os versos 17 a 28 falam exatamente isso. Qual o caminho a percorrer? Nós vemos então um homem que vê que Deus é bom pela sua soberania. Esse homem então abre o coração dizendo: olha, eu vivi tudo isso porque eu olhei para aquilo que eles têm lá fora. Mas esse homem agora, na sua inquietude, na sua dificuldade, ele para e diz: como é difícil tudo isso. Aí ele toma uma decisão. Verso 17 diz: então entrei no teu santuário, ó Deus, aleluia. Queridos irmãos, a Bíblia diz lá no Salmo 22:1: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Infelizmente, muitos estão deixando a casa do Senhor. Infelizmente, muitos, diante desta crise, têm deixado de estar na casa do Senhor. Têm deixado de estar exatamente aonde ele poderia ter a resposta para as suas inquietações. Porque na presença de Deus, é estando na casa de Deus, que Asaf volta à razão. É diante dos olhos, diante de Deus, os seus olhos são abertos. Diante de Deus ele compreende, ele olha para o futuro, ele descobre o fim daqueles que se acham superiores. Queridos irmãos, quantos de nós temos errado sobre isso? A palavra de Deus diz: buscai o Senhor em primeiro lugar, e as demais coisas foram acrescentadas. Então nós estamos diante de uma crise, em vez de nós buscarmos a casa de Deus, nós vamos buscar o amigo. Por isso o salmista no Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A questão é, queridos irmãos, aonde você tem ido? Que caminho você tem perseguido? O caminho da destruição e morte, ou o caminho da vida e restauração? Da restauração e vida. Graças a Deus, Asaf não tomou o caminho de Demas. A história não fala mais de Demas. Não existe nenhum escrito a respeito de Demas. A última frase que temos de Demas diz: Demas, amando o presente século, nos abandonou. Demas escolheu o caminho da morte e destruição. Que caminho você vai tomar nesta noite? E, queridos irmãos, eu quero começar o caminho da destruição. O verso seguinte, Asaf diz assim: e por fim entendi o destino deles. Asaf viu o caminho final dos orgulhosos e cruéis, verso 6, dos cobiçosos e mal intencionados, verso 7, dos zombadores e maldosos, verso 8,
dos arrogantes, verso 9, dos influenciadores do mal, verso 10, e dos soberbos. Asaf viu o fim desses homens. Asaf, quando estava na presença de Deus, os seus olhos foram abertos e ele vê. Agora, olha a expressão que ele usa, verso 8. Tu os puseste num caminho escorregadio e o fizeste cair do precipício para a destruição. Quando nós olhamos essa palavra e olhamos de forma literal, dá a ideia que é um caminho que escorrega, vai cair, ao cair você, como se está no precipício, lamaçando, fica todo lamaçado, e a destruição. Mas no hebraico nos dá um entendimento um pouco diferente. Escorregadiço aqui é um caminho firme, é um caminho seguro, significa pedaço de terra, parte, lugar escorregadio. Porém, está relacionado com a mentira, com o engano, com o sofrimento, com luta, com devastação. O caminho seguro aqui é um lugar que aparentemente é bom, mas envolve exatamente sofrimento, luta, devastação, como a terra de Moabe, a prisão de Jeremias, o engano de Jacó. Jacó achou que estava bem tomando esse caminho, mas era um caminho da destruição. E, queridos irmãos, é interessante quantas pessoas adquirem algo material, desejando, isso é meu, isso é precioso demais para mim, agora eu conquistei. Só que Deus está mostrando a Asaf que esse caminho é um caminho escorregadiço. Que essa aquisição que ele achou que era algo sobrenatural, é algo especial. A pessoa que envolve toda a sua vida para adquirir algo, esquecendo de Deus. Quando Asaf pôde ter esse entendimento, esse caminho escorregadiço, ele começa a olhar aqueles ricos, orgulhosos, que tinham tudo, mas ao mesmo tempo não tinham nada. Agora, Asaf diz que puseste num caminho escorregadio, que fizeste cair do precipício, ou seja, não é um caminho reto. No hebraico significa lançar para baixo a si mesmo, inferior, perdido, deitado, ruína espiritual. Então aqui, essa pessoa que adquire isso, um caminho escorregadiço, leva o quê? Uma ruína espiritual. É o que Asaf estava vivendo. Asaf, ele queria aquilo de qualquer forma, é isso que eu quero, é essa posição que eu quero, mas aquilo era um caminho que estava levando Asaf a uma ruína espiritual. E a palavra destruição é morte, significa desolação, transmite a ideia de devastação completa, e aqui nos remete exatamente ao julgamento de Deus contra toda iniquidade. É a justiça divina. Então Asaf pôde ver ali que tudo que aqueles homens adquiriram era escorregadio, que ia levar a uma destruição. Para pensar, olha a história, quantos homens adquiriram grandes riquezas, onde elas estão agora? Abandonaram Deus, abandonaram Jesus. Quantos homens de Deus fizeram tudo para criar um império e depois perdeu tudo? Sabe, queridos irmãos, o caminho da morte e destruição é um caminho que tem levado muitos, porque tem desviado da fé. E é interessante que o final é a morte física e não espiritual, e também a demais, porque a morte espiritual não vai morrer espiritualmente, mas a morte física. Serão destruídos de repente, completamente tomados de pavor. E aí nós podemos ver quantas pessoas, em questão de tempo, um súbito, um problema, uma batida, alguma coisa leva à destruição e perde tudo que tem. E Asaf mostra por que não espiritual, porque eternamente viverão longe fora de Cristo. Então não existe a morte espiritual, e sim a morte física.
E ele comprova exatamente isso, o verso 27. Os que te abandonaram perecerão, pois destrói os que de ti se afastam. O verso 20, então, ele destaca esse tipo de vida, é como um sonho, ao acordar tudo acaba. Quando te levantares, ó Senhor, rirás das ideias tolas dele, como quem ri de um sonho pela manhã. Ou seja, essas pessoas olham tudo isso, mas diante de Deus não é nada. É como aquela história do homem que queria acumular tanta riqueza, acumulou muita riqueza e queria levar sua riqueza para o céu. E ele então, é uma história, apesar que não existe mais as duas palavras, ele queria levar sua riqueza para o céu. Então a história diz que houve esse acordo. Então ele transformou tudo de ouro e levou um saco de ouro para o céu. Aí chegou, perguntou, mas que tanta riqueza que ele queria trazer para o céu? Aí o anjo falou, olha, é tudo cascalho, não tem valor nenhum aqui. A palavra de Deus, não acumuleis tesouro na terra, mas no céu. Então, queridos irmãos, nós podemos ver que o caminho da morte e destruição é um caminho que muitos estão prosseguindo nele. Asaf estava próximo a caminhar neste caminho. Como está a tua vida, queridos irmãos? Porque a palavra de Deus mostra que há um segundo caminho, o caminho da cura e da restauração. É o caminho que Asaf tomou. E quando Asaf, então, estava no templo de Deus, na presença de Deus, ele teve duas visões. Primeiro, a visão que ele teve era a destruição do homem orgulhoso, soberbo, ambicioso, materialista. Aí depois ele teve a sua própria visão. Quem controla a sua vida? Verso 21, percebi então que o meu coração se amargurou e eu estava despedaçado por dentro. A palavra perseguir no hebraico significa azedo, fermentado, agitado, entristecido. Asaf então, quando ele chega diante de Deus, ele vê exatamente a destruição do ímpio, mas ele percebe que quem controlava a vida dele era um coração azedo, era um coração fermentado, agitado, entristecido. Interessante, irmão, como acontece conosco hoje. Nós estamos assim, daqui a pouco vem aquela situação, nosso coração fica triste, angustiado, eu vou tomar essa decisão, eu vou fazer isso. Seu coração está azedo, está angustiado. Foi esse coração que Asaf estava. Ele estava deixando que o coração controlasse. Queridos irmãos, é interessante que aplicando na ação do homem, é quando o homem deixa se levar, deixa de buscar o caráter de Deus para usar o caráter humano. É quando o homem deixa de fazer isso. É quando o homem ainda tem o fermento da velha vida, da velha natureza, controlando as suas ações. Por isso que Paulo, em sua primeira carta, em 1 Coríntios capítulo 5, verso 6, diz que um pouco de fermento leveda toda a massa.